O Diário do Minho inicia hoje uma série de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Braga. Com esta iniciativa, pensamos ajudar os bracarenses, o candidato que estará melhor preparado para gerir os destinos da autarquia nos próximos 4 anos. O nosso convidado é o Dr. António Braga, candidato à presidência da Câmara Municipal de Braga pelo Partido Socialista, da coligação Somos Braga, que se junta também o PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza. Dr. António Braga, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e a primeira pergunta que lhe faço é a seguinte. O senhor assumiu a candidatura à presidência da Câmara de Braga depois de 2 décadas de afastamento da vida pública. O que é que o levou a aceitar este desiderato? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Creio que esta entrevista é um contributo muito importante para a campanha eleitoral e, nessa medida, é um gosto estar aqui com o Dr. Damião e com o Diário do Minho. Em primeiro lugar, se me permite também, gostava de dizer que eu não estive 2 décadas afastado. Foram apenas 9 anos que eu estive afastado da vida ativa partidária e, nesse sentido, digamos que não se pode considerar propriamente um regresso, mas sim o retomar de uma ligação que nunca deixou de ser. Como sabe, eu vivi sempre em Braga, cresci em Braga, a minha formação foi feita também na Universidade Católica em Braga, a minha família está em Braga, sempre esteve em Braga, e nessa medida a minha ligação a Braga é, para mim, muito importante e muito relevante. E nesse sentido, considero que posso pôr ao serviço da cidade e do concelho toda a experiência que, entretanto, adquiri ao longo do desempenho de funções, as mais diversas, em representação eleitoral, propriamente. Eu fui membro da Assembleia de Freguesia de São Vítor, fui membro da Assembleia Municipal, fui vereador da Câmara Municipal, fui presidente da Assembleia Municipal, deputado da Assembleia da República e secretário de Estado. E, portanto, no desenvolvimento destas funções, no exercício das competências nestas funções, adquiri um conjunto de experiências e também conhecimentos que eu acho que tenho a obrigação de devolver isso à minha cidade, na medida em que Braga, na identificação que fazemos das necessidades, necessita de uma visão mais ligada ao desenvolvimento, que permita um crescimento, mas um crescimento harmonioso, em que ninguém fique para trás. Na nossa perspectiva, os 4 grandes pilares da nossa abordagem ao desenvolvimento de Braga são, por via da identificação dessas dificuldades, o problema da habitação. Sim, vamos ter a oportunidade de falar sobre o assunto, mas antes de acabarmos esta primeira pergunta, tinha outra questão relacionada. O senhor é convidado pelo Partido Socialista para ser candidato à Câmara de Braga numa altura em que se falava de nomes ligados à própria Conselhia. Não receia que, se o resultado não for o obtido, que isso possa trazer futuramente dificuldades à gestão, digamos assim, da própria Conselhia de Braga do Partido Socialista? Essa questão nunca se colocou. O facto de eu ser candidato deve-se, sobretudo, à minha vontade de ser candidato, ao exercício da aplicação do chamado conceito de opção pessoal, e nessa medida creio que o que está em jogo aqui é um projeto que identifique as necessidades da cidade e do concelho, com respostas compatíveis com aquilo que se pode considerar a história e o percurso do Partido Socialista, quer ao nível local, quer ao nível nacional. E como o Dr. Damião bem sabe, quando o Partido Socialista deixou o exercício de funções no Executivo Municipal, ficaram infraestruturas relevantes no concelho. E o que nós hoje verificamos é que, passados 12 anos, as infraestruturas são as mesmas, na prática. Eventualmente, aqui ou acolá foram pintadas ou refrescadas, mas não há um projeto novo, não há uma âncora nova lançada por esta administração municipal. Vamos então já desenvolver esses assuntos. Nas suas primeiras declarações públicas, o Dr. António Braga afirmou que, se fosse eleito Presidente da Câmara Municipal, travava o projeto do IRT. Verdade. Hoje mantenho a mesma ideia. Mantenho. Mas a minha pergunta é, acha que Braga pode prescindir dos quase 80 milhões de euros que estão destinados a esse projeto? A questão não é prescindir. A questão é saber se esse dinheiro é bem aplicado e se esse projeto serve a cidade e o concelho. Na minha opinião, não serve a cidade, não serve o concelho. A implantação de um projeto dessa natureza
iria implicar a anulação, como aliás já é público, a anulação de várias infraestruturas que servem a cidade nos acessos, nomeadamente a rodovia, que ficaria limitada apenas a uma faixa, ou pelo menos a metade das faixas de rodagem, e isso, para aplicar aquele projeto, é, a meu ver, não apenas só um desperdício, como uma inutilidade. E nessa medida, se formos a tempo, com certeza que pararemos esse projeto, porque nós defendemos a criação ou a instalação, se quiser, do metro de superfície ligeiro. Sim, mas assim, sabe que uma verba não pode ser transferida para outro projeto. Não sim, sabe? Com certeza, mas é possível replicar, nomeadamente noutros programas, a constituição de uma capacidade de financiamento para esse projeto do metro de superfície. Porque não serve de nada criarmos um elefante branco nesta cidade. E é isso que, a meu ver, se poderá criar com o BRT. Outra das áreas que apontou como prioritárias para o município de Braga foi a educação. O doutor comprometeu-se mesmo com a criação de um agrupamento escolar. Já tem um plano definido para a criação deste agrupamento? O que nós defendemos, em primeiro lugar, é justamente valorizar o habitat, isto é, o entorno das habitações, dos bairros, no concelho e, obviamente, também na cidade. E para isso nós precisamos de criar uma rede pública de creches e de berçários, porque identificamos nos contactos que temos vindo a desenvolver a ausência de oferta nesse domínio, que rondará os 3.500 lugares em falta. E nessa medida é muito importante criar-se essa oferta pública da creche e do berçário. Nessa medida, o que nós defendemos nesse domínio é fazer parcerias com instituições que já estão no terreno e que podem oferecer esse serviço, em que o município será parceiro e oferece esse serviço à população. O importante aqui é criar o serviço e incluir nessa rede pública de oferta à comunidade. Muito bem, Sr. Além dessa que a professora acabou de referir, elegeu 5 prioridades para o mandato, se for eleito, claro. Eu vou recorrer aqui à minha cábula para os enunciar. E então é o plano de recuperação do Estado 1º de Maio, a criação de habitação acessível, a criação de uma rede de creche, que estávamos já a falar, a aposta na mobilidade e a dinamização da economia. Que soluções concretas pode apontar para cada uma delas e qual é o custo a isso atribuído? Já tenho uma ideia do que é que isso poderá custar? Sim, evidentemente que temos um levantamento feito dessas necessidades, nomeadamente a recuperação do 1º de Maio vai inserir-se no quadro da aplicação do nosso projeto no Parque da Ponte, em que prolongaremos a Avenida da Liberdade até ao sopé do Monte Picoto, e incluiremos todo esse espaço no parque propriamente dito, anulando aquela rua que passa à porta da atual entrada para o complexo do estádio. E o que é que faria da Feira Municipal? E a Feira Municipal regressará ao lugar de onde nunca devia ter saído, que é o parque de estacionamento hoje intitulado Fórum Braga. E em relação à dinamização da economia? O que nós defendemos é justamente criar uma plataforma muito próxima da nova estação do TGV, que permita aí criar um grande parque empresarial, com diferentes vertentes do domínio empresarial, para responder à necessidade de crescimento dos nossos empresários no concelho. Eu tive ocasião de visitar os vários parques industriais do concelho e todos eles têm a capacidade esgotada. Há empresas que precisam de crescer, que têm dificuldade já em responder às necessidades de crescimento e que não têm por onde o fazer. E o nosso contributo, que é, a meu ver, o papel do município, é criar infraestruturas que possam acolher, estimular e até acarinhar essas empresas para que possam desenvolver os seus projetos, os seus planos e acrescentar produto ao concelho, o que quer dizer acrescentar receita para o município. E, portanto, nessa iniciativa que nós queremos desenvolver ali na zona entre Gondis Alves e Semelho, que estima-se que seja ali que fique a estação de TGV, embora, se formos eleitos, vamos negociar para que a estação de TGV se aproxime o mais possível da cidade e não fique tão distante quanto aparentemente ela hoje é ali colocada. Aliás, como o Concelho de Vila Nova de Gaia já fez, renegociou o local da paragem do TGV para benefício das acessibilidades do próprio Concelho. E é nessa medida
e que nós também defendemos criar nessa zona uma plataforma em que também instalaremos a estação rodoviária. Do nosso ponto de vista, a estação rodoviária onde se coloca hoje em dia é um constrangimento para a cidade e para a mobilidade em geral. E nessa medida, ao criarmos ali essa plataforma, vamos proporcionar eixos de desenvolvimento e de comunicação com o distrito, que se enquadra também na nossa estratégia de desenvolvermos e pugnarmos por uma região no contexto do distrito, por uma área metropolitana. E o que é curioso, aliás, ao fim de 12 anos, agora o município vem dizer que está a negociar com o IP o desenvolvimento de infraestruturas de cidade junto da futura estação de TGV. Isto é, há tantos anos que sabemos que a TGV vai ser ali, em princípio, colocado, e nunca se tomou uma iniciativa de puxar a estação mais para próximo da nossa estação central, no sentido de facilitar essas ligações. Porque ao criarmos estas condições no local onde o TGV passará, vai permitir justamente fazer com que Braga se acentue como polo dinamizador da própria região ou da área metropolitana, se quiser. Muito bem. Falámos há pouco do estádio 1º de Maio. Em relação ao estádio municipal, o atual executivo já disse várias vezes que pretendia desfazer-se dele, digamos assim, e vendê-lo. O que é que acha do assunto? Essa é uma questão muito relevante para o Conselho e para o município. O Sporting Clube Braga é uma instituição incontornável e de referência do Conselho. Promove a cidade, o nome da cidade e valores importantes pelo mundo inteiro. E é, por isso, uma instituição com quem temos que dialogar para perceber o contorno e quais as soluções que podemos encontrar para resolver essa questão. Mas nunca pensou numa verba a pedir pelo estádio, mesmo que seja o Sporting de Braga? A questão que se coloca não é a questão de verba, é perceber como é que podemos encontrar soluções que favoreçam, facilitem a vida ao Sporting Clube Braga, que é uma instituição do Conselho, e que nessa medida possamos encontrar uma forma de ali desenvolver projetos que contribuam quer para a valorização do Sporting de Braga, quer para o município. Além dos objetivos que pretende cumprir, tem outros problemas relacionados com a gestão do município que queira apontar? Neste momento, a identificação que nós fazemos é, por exemplo, no caso de transportes urbanos, a necessidade de reordenar toda a rede de transportes, que ela tem sido construída de forma errática, linha a linha, e não numa visão global, em que haja um ente de razão para que a rede funcione articuladamente e complementarmente umas linhas com as outras, no sentido de responder melhor à população. É preciso que os transportes urbanos tenham condições de previsibilidade no cumprimento dos horários. É inaceitável que alguém que depende do transporte urbano para ir para o trabalho tem ocasiões que não sabe se o autocarro chega, se chega a horas ou se nem chega. E, portanto, a grande prioridade no caso dos transportes urbanos é reordenar a rede. Porque a questão que agora se fala, a questão dos transportes urbanos não tem a ver com o preço da bilhética. A questão dos transportes urbanos tem a ver com o cumprimento ou não dos horários, com a forma como circulam no concelho e na cidade e com a forma como chegam e como servem as populações. Esse é que é o problema. Porque quanto ao mais, a questão que se coloca, a nosso ver e a nossa proposta, é diminuirmos de 2 coroas para 1 coroa todo o tráfego bilhético, isto é, a segunda coroa custa hoje 28 euros e a primeira coroa custa 14 euros, reduzir tudo à coroa de 14 euros para o concelho todo. Isso sim é um contributo importante. Portanto, nunca lhe passou sequer pela cabeça fazer com que os transportes urbanos em Braga sejam gratuitos? A questão, é como eu digo, a questão não é o preço da bilhética. A questão é o serviço que os transportes urbanos prestam. Evidentemente que a importância de fazer uma única coroa tem a ver com criar mais justiça na relação entre o centro e a periferia. Porque quem está mais longe precisa mais de transportes urbanos do que quem está mais perto. E nessa medida, a nosso ver, não faz sentido haver 2 tipos de pagamento para o serviço. Por isso é que defendemos passar de 2 coroas para uma única, e essa coroa é a primeira, claro. A remunicipalização da AGER tem ido várias vezes à reunião de Câmara e até à reunião da Assembleia Municipal. O que é que pensa sobre isso? Eu penso bem, acho que é um tema relevante.
A água é hoje, enfim, sempre foi, mas hoje cada vez mais um bem estratégico, no sentido em que é o elemento essencial da vida das famílias e das pessoas, e das empresas, já agora, e a gestão pública desse bem parece-me mais adequada. Contudo, é preciso perceber os contornos que neste momento estão em vigor com os contratos que estão estabelecidos, mas naturalmente que esse será o caminho. Muito bem. Quando o Partido Socialista deixou a gestão municipal, havia uma dívida de 252 milhões de euros. O atual Executivo sai e 12 anos depois a governação PSD-CDS deixou uma dívida idêntica. Não sei que isso possa promover a leitura populista são todos iguais. Eu, por acaso, acho que isso é importante falar nesse tema, porque se é verdade que os socialistas em 2013 deixaram uma dívida de 70 milhões, uma dívida líquida de 70 milhões de euros, o senhor falou no passivo, também é verdade que ficou muita obra. Isto é, o endividamento do município correspondeu a compromissos na construção de infraestruturas e da resposta às necessidades do concelho. O que verificamos hoje é que fica uma dívida superior e que, relativamente à obra, nós não vislumbramos uma única obra de referência no concelho. E a questão é essa. Passados 12 anos, foram gastos 2 mil milhões de euros, números redondos, e não verificamos, se dermos uma volta pelo concelho, uma infraestrutura, e há várias que fazem falta e não foram construídas. Precisámos de um grande pavilhão multiusos para Braga e não foi construído. Precisávamos e precisamos, aliás, foi prometido em 2013, quando o PSD ganhou as eleições, construir 1 metro de superfície. E passados 12 anos, nem uma linha, nem sequer uma referência se fez de novo a essa promessa eleitoral. E nessa medida nós não queremos contribuir para criar ilusões de populismo. Os nossos compromissos são compromissos assentes nas provas que já demos no passado, de construir as infraestruturas que são importantes para Braga. E nós já identificamos algumas, como na área da mobilidade, como na área da economia, como na área do lazer, com o Parque da Ponte e com, finalmente, tirar do papel o Parque das 7 Fontes. Exatamente. Uma das perguntas que tinha para lhe fazer é precisamente que andamento é que poderia dar ao incremento das 7 fontes? Não? Que incremento é que poderia dar às 7 fontes? As 7 fontes prendeu-se em rendilhados administrativos por desleixo político e até por alguma incompetência política, na tentativa até de ludibriar a lei, como aliás o Tribunal em sentença recente aclarou. Nós queremos justamente que o projeto que está pronto a ser executado avance e é isso que vamos fazer. Voltando ao centro de Braga, nomeadamente ao centro histórico, a Associação Empresarial de Braga queixa-se muitas vezes da falta de estacionamento. Algumas pensam nisso, em alguma maneira de ajudar a Associação Empresarial a resolver esse problema? Nós já tivemos um encontro muito produtivo com a Associação e há alguns aspectos particulares que podem ser resolvidos com intervenções, digamos, cirúrgicas do município na facilitação do acesso, sobretudo no acesso para os equipamentos e os fornecimentos que esses estabelecimentos necessitam. E depois um reordenamento importante também, relativamente ao facto de o acesso, em alguns lugares, ser mais dificultado neste momento. Mas prevê alguma intervenção de facto no centro em que isso permite? A Associação Empresarial de Braga fala numa oferta de 2 horas, penso eu, de estacionamento gratuito. É nesse sentido que pensa nessa... Nós não queremos ir um pouco mais além. Nós estamos a identificar lugares para construirmos um silo-out para dar resposta nesse enquadramento da necessidade do estacionamento, um estacionamento particularmente dirigido à fruição do próprio centro e do próprio centro histórico da cidade. E, portanto, a nossa solução é, de facto, dotar o centro da cidade com um silo-out competente e que responda a essas necessidades. A existência de várias candidaturas nas áreas partidas do arco do poder pode gerar uma dispersão de votos, de modo que se torne complicado governar Braga, digamos assim.
Que soluções é que a coligação Somos Braga vai defender se esse cenário se confirmar? Nós, obviamente, respeitaremos a vontade popular. Em função dos resultados, agiremos. Mas a nossa convicção é que temos condições para vencer esta eleição, face às nossas propostas e à adesão que temos sentido da população. Mas, evidentemente, que qualquer cenário que se coloque a posteriori, teremos que o analisar e validar relativamente ao enquadramento e à consonância com as propostas que temos vindo a fazer para o município. Estamos quase a terminar a nossa entrevista, tenho mais 2 ou 3 pontinhas para lhe fazer. Que balanço é que faz destes 12 anos de gestão, governação de Ricardo Rio? Bem, em primeiro lugar, queria dizer que o presidente Ricardo Rio ficou aquém das expectativas que ele próprio criou em 2013. Há pouco referi, vários compromissos ou promessas eleitorais que foram feitas nessa época ficaram ou não saíram sequer do tinteiro, nem ao papel chegaram. Como é o caso do metro de superfície, que já referi. Mas, sobretudo, o que nós notamos é que, ao longo deste mandato, gastou-se muito orçamento em festas e festinhas e na criação de infraestruturas que deem resposta à necessidade das pessoas, não vimos obra, não vimos a constituição sequer de projetos que fossem nesse sentido. Está a falar de obra material, digamos Estou assim. a falar de infraestrutura, não é de obra infraestruturante para o Concelho, que dê resposta, como ainda há pouco falávamos, de várias necessidades que surgem, nomeadamente criar essas condições de estacionamento no centro da cidade, com recurso a soluções modernas, atuais, como é o caso de um silo-auto, ou infraestruturas na área da mobilidade que não têm sido criadas e, inclusivamente, resposta que não tem estado presente no facto das nossas diferentes empresas e os nossos parques industriais estarem completamente esgotados e não houve sequer um trabalho de estudar ou levantar as necessidades para podermos encontrar respostas. Muito bem. Que avaliação faz das outras candidaturas à Câmara Municipal de Braga? Isso não me compete a mim fazer, isso compete ao povo, às pessoas, aos eleitores, de tomarem essa avaliação e decidirem em função... Mas acha que são adversários difíceis? É como lhe digo, não me cabe, nem seria até elegante da minha parte estar a referir os outros candidatos de qualquer ângulo. Acho que esse é o juízo que caberá aos eleitores no momento oportuno. Uma última pergunta, então. Que visão tem para uma Braga do futuro? É isso mesmo. A questão é perguntarmos como é que queremos Braga daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. E nós queremos uma Braga justa, coesa, solidária, onde não apenas se usa o chavão de seja bom viver em Braga, mas se criem essas condições. Porque para ser bom viver é preciso criar essas condições. Criar novas centralidades na cidade e no concelho, criar condições de habitabilidade e de habitação para oferta, sobretudo às famílias jovens, que têm muita dificuldade em encontrar uma habitação, sobretudo a preços razoáveis, para poderem competir com os seus próprios orçamentos familiares. E como nós sabemos, uma família jovem, em início de carreira, não tem os vencimentos mais estruturados ou mais fortes para poder combater com os preços do mercado da habitação. E nessa medida queremos ter habitação pública para o arrendamento em oferta suficiente e, para além desse particular, que é muito relevante, da fixação das pessoas e das famílias jovens nos seus lugares de origem, onde mantêm a sua rede familiar, que lhes permite beneficiar desse tipo de apoio, que é sempre muito relevante no contexto familiar, e olharmos para o Concelho e percebermos que as infraestruturas que hoje em dia são aquelas mais relevantes, é termos um metro de superfície a funcionar com pelo menos 3 linhas daqui a 15 anos, e é termos a plataforma do TGV a funcionar com ligação direta à nossa estação de central através de um processo rápido, quer seja por linha, quer seja por estrada, e fazer com que Braga e a região beneficiem do estatuto de região da área metropolitana, porque isso vai nos dar mais escala para poder beneficiar não apenas de recursos europeus disponíveis, mas sobretudo da mais-valia que a sinergia e a ligação entre os concelhos desta região, incluindo Viana do Castelo, nos podem trazer.
Mas então quer recuperar o antigo chavão, é bom viver em Braga? Se não é bem um chavão, era uma realidade. Foi reconhecida. Lembramos-nos que era uma cidade que tinha os arrendamentos mais baratos do país, que tinha as casas mais baratas para venda do país, e tudo isso desapareceu, se esfumou em 12 anos, por falta de previsibilidade e de previsão relativamente ao desenvolvimento da própria cidade e do concelho. Porque uma das características de quem governa é perceber o seu enquadramento, e nomeadamente Braga é a capital de um grande distrito, de um distrito potente do ponto de vista económico, de um distrito trabalhador, com uma população muito empenhada, e nessa medida Braga é um polo de atração de muitas pessoas do distrito. Tem, aliás, aqui âncoras que, modéstia à parte, foram instaladas por governos socialistas, o caso do Hospital Central de Braga, o caso do Laboratório de Nanotecnologia, o caso da autoestrada que chega a Braga. Braga é um polo de atração, com todas estas âncoras, e é preciso olhar para Braga não apenas numa visão do concelho, que é relevantíssima, é a mais importante, aliás, para criar as melhores condições de vida às pessoas, mas também perceber o papel central que Braga ocupa no contexto desta grande região do Minho. E é nessa medida que eu defendo uma Braga daqui a 15 anos, onde seja bom viver, com estes instrumentos e com a capacidade de inserção na região, respondendo à procura, que obviamente continuará a ter, e também a uma capital de serviços como nós somos, relativamente às infraestruturas que já cá funcionam, nomeadamente aquelas que dão respostas relevantes às pessoas, como eu referi há pouco, o hospital e outras. Então, António, muito obrigado. Chegamos ao fim da nossa entrevista e, mais uma vez, agradeço-lhe por ter deixado aqui as suas ideias. Eu é que agradeço a oportunidade. Sobre a sua candidatura à Câmara Municipal de Braga. Muito obrigado. Obrigado.